Em 1947, um pastor beduíno adolescente jogou uma pedra numa caverna no deserto da Judéia, e o som que ouviu mudou para sempre o estudo da Bíblia. Dentro havia jarros de cerâmica. Dentro dos jarros, rolos de couro com texto hebraico. Eram os manuscritos mais antigos da Bíblia hebraica jamais encontrados, escritos mais de 2000 anos antes de hoje. Nas próximas semanas, o que estava naquelas cavernas seria debatido por governos, museus e acadêmicos do mundo inteiro. Hoje vamos examinar o que esses manuscritos realmente revelaram, e, igualmente importante, o que eles não revelaram. Com as fontes na tela. Bíblia com fundamento, com fontes. A pergunta central aqui é uma que qualquer pessoa interessada em Bíblia deveria poder fazer com clareza: o que esses manuscritos mudam, ou não mudam, no que sabemos sobre o texto bíblico? Antes de 1947, o manuscrito mais antigo da Bíblia hebraica que os estudiosos tinham era o chamado texto massorético. Os mais antigos manuscritos completos datam do século X da era cristã. 1000 anos atrás. Isso criava uma lacuna. Entre a composição dos textos bíblicos e os manuscritos medievais existia um silêncio de mais de 1000 anos. As cópias eram confiáveis? O texto havia mudado? Era impossível responder sem testemunhos mais antigos. Os manuscritos do Mar Morto preencheram parte decisiva dessa lacuna. A história começa com um pastor beduíno. O nome registrado nas primeiras contas é Muhammad Eddib, de uma tribo chamada Taamire, que em 1947 encontrou a primeira caverna, depois identificada como Caverna de Cura. Ele e companheiros retiraram os rolos e eventualmente os venderam a comerciantes de antiguidades em Belém. De lá, o caminho até os acadêmicos foi tortuoso. Parte chegou ao siciliano metropolita Samuel, que os levou aos Estados Unidos. Outra parte foi adquirida pelo arqueólogo israelense Eliezer Sukenik. O momento exato de cada aquisição e o papel de cada intermediário ainda é detalhado na historiografia. O que importa é que entre 1947 e 1956 foram encontradas 11 cavernas na região de Qumran, com material de mais de 900 manuscritos diferentes. O corpus total é imenso. Não são rolos completos e perfeitos, a maioria está em fragmentos, pedaços de couro e papiro que precisaram ser pacientemente remontados. Estima-se que o material abrange mais de 900 manuscritos, em hebraico, aramaico e grego, datados aproximadamente do século III a.C. ao século I da era cristã, um intervalo de cerca de 300 anos. O achado mais emblemático é o chamado Grande Rolo de Isaías, um quiza na notação acadêmica. É um rolo de couro com 7,34 metros de comprimento, contendo o livro de Isaías quase completo. Ele é o manuscrito bíblico mais antigo e mais completo já encontrado. A datação é estabelecida por dois métodos convergentes. O primeiro é a paleografia, a análise do estilo da escrita à mão. O epigrafista Frank Moore Cross, de Harvard, é um nome de referência nessa datação. Ele identificou o estilo das letras do Grande Rolo de Isaías como característico do século II a.C., por volta de 125 a.C., com certo intervalo de margem. O segundo é o carbono 14. Amostras do material orgânico do rolo foram submetidas a testes em laboratório, publicados na revista especializada Radiocarbon em 1995. Os resultados confirmaram a datação paleográfica. O material data aproximadamente do século II a.C. Dois métodos independentes, resultados convergentes, esse é o tipo de confirmação que firmam uma datação. Isso coloca o Grande Rolo de Isaías cerca de 1000 anos mais antigo do que os manuscritos medievais do texto massorético que eram a base dos estudiosos antes de 1947. 1000 anos a mais de testemunho do texto. Aqui entra o rigor, e é onde o canal cumpre o que promete. Primeiro, o texto do Antigo Testamento foi transmitido com notável fidelidade ao longo de séculos de cópia manual. Quando os estudiosos compararam o Grande Rolo de Isaías com o texto massorético medieval, escrito cerca de 1000 anos depois, a semelhança foi surpreendente. O texto é reconhecível, as diferenças são na maioria variações ortográficas e de forma, não mudanças de sentido ou doutrina. Segundo,
Os manuscritos revelaram uma diversidade textual no período do Segundo Templo que os estudiosos não conheciam em detalhe antes de 1947. Nem todos os rolos de Qur'an têm o mesmo texto, há variantes, formas diferentes do mesmo livro, que mostram que antes da padronização massorética existiam tradições textuais paralelas. Isso é um dado historiograficamente importante. Terceiro, os manuscritos incluem textos não bíblicos que iluminam o pensamento judaico do período, regras de comunidade, hinos, comentários bíblicos chamados Pesharim, textos apocalípticos. São documentos de uma comunidade, seja ela qual for, que vivia com intensidade religiosa no deserto. Eles não provam os eventos milagrosos narrados nos textos que contêm. Encontrar o texto mais antigo de Isaías não é encontrar evidência de que as profecias de Isaías se cumpriram, essa é uma questão de fé e interpretação teológica, não de arqueologia ou transmissão textual. Manter essa distinção não é hostilidade à fé, é o que torna a análise honesta e utilizável por qualquer pessoa, crente ou não. Eles também não resolvem todas as questões textuais. A diversidade encontrada em Qur'an levantou novas perguntas sobre quais textos eram autorizados no período do Segundo Templo, perguntas que os estudiosos ainda trabalham. A custódia dos manuscritos é hoje da Israel Antiquities Authority. A maioria está depositada no Shrine of the Book, no Museu de Israel, em Jerusalém, com alguns fragmentos em outras instituições. O projeto Leon Levida de C-Scrolls Digital Library, uma parceria da Israel Antiquities Authority com o Google, digitalizou e disponibilizou publicamente imagens de alta resolução dos manuscritos. Qualquer pessoa pode acessar hoje o grande rolo de Isaías no site do Museu de Israel, colocamos o link na descrição. E o debate? Há consenso e há debate em aspectos diferentes. O consenso entre os especialistas é sólido quanto à autenticidade, à datação aproximada e à importância para a história do texto bíblico. O que ainda é debatido? Primeiro, a identidade de quem depositou os manuscritos. A hipótese dominante, e ela é dominante, é que os rolos foram copiados e guardados por um grupo chamado os Essênios, uma seita judaica cética que teria habitado o sítio de Qumran próximo às cavernas. Essa identificação está associada ao arqueólogo Roland de Vaux, que escavou o sítio de Qumran nos anos 1950 e 1960. Mas essa hipótese não é universalmente aceita. Pesquisadores como Norman Golb, da Universidade de Chicago, propuseram que os manuscritos seriam na verdade uma coleção de bibliotecas de Jerusalém escondida antes da destruição romana em 70 d.C., e que o sítio de Qumran não seria necessariamente uma comunidade religiosa, mas talvez um forte ou uma vila. A posição essênia é majoritária, a maioria dos especialistas em manuscritos do Mar Morto mantém alguma versão dela, mas o debate é genuíno e ativo. Registrar isso com honestidade é o que o canal propõe, não fingir que há certeza onde a questão aberta. O que não está em debate, a autenticidade e a importância dos manuscritos. E a conclusão textual central, o texto bíblico hebraico foi copiado com fidelidade notável ao longo de mais de 1000 anos. Isso é sólido. Para resumir, em 1947, manuscritos encontrados em cavernas perto de Qumran, no deserto da Judéia, revelaram textos bíblicos datados do século III a.C. ao século I d.C., até 1000 anos mais antigos do que os manuscritos medievais que os estudiosos tinham. O mais importante é o grande rolo de Isaías, datado por paleografia e carbono 14 por volta do século II a.C., hoje no Museu de Israel. A comparação com o texto massorético mostrou fidelidade notável na transmissão, com variantes textuais que revelam a diversidade do período. A hipótese de que os manuscritos pertencem aos essênios é majoritária mais debatida, registramos os dois lados. Todas as fontes estão na descrição. Se fé examinada com evidência e fonte verificável é o que você procura, este é o canal. Na comunidade temos o guia de estudo com as imagens dos manuscritos, os links para a biblioteca digital Leon Levi e as referências completas para aprofundar no que foi apresentado aqui. O link está na descrição. E nos comentários, o que você quer ver examinado, alguma questão sobre os manuscritos, ou outro achado arqueológico.
Rolos mágicos com luz dourada. Em 1947, manuscritos encontrados em cavernas no deserto da Judéia revelaram textos bíblicos com mais de 2000 anos, até 1000 anos mais antigos do que qualquer manuscrito que os estudiosos possuíam. Neste vídeo examinamos o que os manuscritos do Mar Morto realmente revelaram sobre a transmissão do texto bíblico, a datação pelos dois métodos usados pelos acadêmicos, paleografia e carbono 14, e o debate ainda aberto sobre quem depositou esses textos em Qumran. Sem sensacionalismo. Com as fontes na tela. Acesse os manuscritos digitalizados. Leon Levi da DC Scrolls Digital Library, dss.collections.org e o Comunidade Guia de Estudo com Fontes. Link, temas, Manuscritos do Mar Morto, Qumran, Grande Rolo de Isaías, Arqueologia Bíblica, Texto Massorético, Transmissão Bíblica, Essênios, Israel Antiquities Authority. The Discovery of the Dead Sea Scrolls. The Development of the GV Scripts. Radiocarbon Date of Scrolls and Linen Fragments from the Judean Desert. 1000 anos de silêncio, resolvidos por um pastor beduíno. Antes de 1947, o manuscrito mais antigo da Bíblia hebraica que os estudiosos tinham datava do século X, 1000 anos atrás. Entre a época dos textos e esses manuscritos medievais, um silêncio. Então um pastor beduíno jogou uma pedra numa caverna no deserto da Judéia. Ouviu o som de cerâmica quebrando. Dentro havia rolos de couro com texto hebraico de mais de 2000 anos. A lacuna de 1000 anos tinha uma resposta. O que esses manuscritos confirmaram, e o que deixaram em aberto, está no vídeo completo. Vídeo completo, link no perfil. O que a comparação de 1000 anos revelou sobre o texto bíblico? O texto da Bíblia mudou ao longo de 2000 anos de cópia? Quando os estudiosos compararam o Grande Rolo de Isaías, datado do século II a.C., com os manuscritos medievais do texto bíblico hebraico, mais de 1000 anos depois, a semelhança foi surpreendente. As diferenças encontradas são na maioria variações de ortografia, não mudanças de sentido. Isso é o que a transmissão textual mostra, e o que ela não resolve é igualmente importante. Os dois lados estão no vídeo completo. O que dizem e o que não dizem. E o som que ouviu mudou para sempre.